Fala pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo um pouco diferente, vou falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui na China. Bem, fazendo intercâmbio aqui na China e vou explicar para vocês algumas coisas que estão acontecendo que às vezes dão um choque de realidade, tá bom? Então se você quer entender um pouquinho sobre essa questão de choque de realidade em vários aspectos, assista o vídeo até o final, tá bom? Vai ser bem interessante. Vamos lá. Primeiro ponto é uma questão do idioma, óbvio, tá bom? Então isso é fato. Obviamente haveria um choque em relação ao idioma, apesar de eu já ter estudado durante o período, ter o HSK1 e o HSK2, que são os testes de proficiência, né, no idioma. Bom, da mesma coisa como você expressam aí TOEFL, DALI, e os diversos testes de proficiência, para o mandarim também tem isso. E eu prestei e tenho a certificação, mas mesmo assim tinha um choque muito grande de realidade, porque você chega, obviamente que a maioria não entende o que você fala. É claro que com o período, como o tempo vai passando, com o passar do tempo, isso vai melhorando, tá bom? Então aí essas dificuldades elas vão reduzindo. Então é assim, mas não é porque essas dificuldades elas vão reduzindo que as coisas ficam fáceis, tá bom? Elas ficam um pouco difíceis. Mas vamos lá, falando dessa questão do idioma, que eu vou complementar mais pro final, eu quero falar sobre uma questão de realidade no geral, em termos de sociedade aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que são as ruas. Eu estou caminhando, já tem uns 40 minutos, ó, as ruas, calçadas largas, arborizadas no geral, tá bom? Então eu não tô falando só de Pequim, tá bom? Shanghai, que é uma cidade tecnológica, não, agora eu tô aqui numa cidade que é a capital da província de Hebei, né? Que é Tijuana, cidade muito organizada, que nem eu tô falando pra vocês, já tem mais de meia hora que eu tô andando aqui, e é assim, essa limpeza, essa organização, e a questão da segurança, eu não preciso nem citar, eu tô gravando com o celular aqui, já gravei um monte de vídeos e, cara, a sensação de segurança ela é gigantesca, mas você percebe que realmente é seguro. Aqui é muito, muito seguro. Eu não conheço a China inteira, não vai ser possível fazer isso, tá bom? Nem chineses conhecem a China inteira, obviamente, mas pelo pouco que eu já visitei aqui, pelo que eu andei em Pequim, andei muito, aqui eu andei muito também nessa cidade, e cara, você se sente muito seguro. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, aqui é uma moradia bem popular, tá bom? Então aqui seria tipo o CDHU aí no Brasil, tá bom? Isso relativamente parecido, tá vendo, ó? Olha lá, mas olha uma coisa que você vai se assustar já logo de cara. É questão de pichação. Você vê pichação aqui? Você não vê, eu não achei, você não acha pichação. Então esse é um ponto, é um outro ponto muito interessante, que quando a gente fala da China, né, tem muitas críticas em vários aspectos, mas também tem que trazer esses pontos extremamente positivos, cara. Organização, limpeza, segurança, bom, não tem pichação, e aí você vai dizer, mas isso é uma expressão, é a arte, isso, aquilo. Olha, no meu ponto de vista, naquilo que eu conheço, naquilo que eu vivo, vencio, pra mim não é, tudo bem? Se pra você é ok, pra mim não é, uma pichação não é uma expressão de arte, pra mim isso é uma degradação do ambiente público e privado. Bom, mas fica aí, a opinião é de cada um, entendeu? Não tô aqui trazendo opiniões, eu estou trazendo o que eu estou vendo, ok? O que eu estou vendo. Então eu não estou, eu estou me sentindo seguro, no ambiente limpo, calçadas acessíveis, tá bom? Então esmagadora parte das calçadas aqui dá pra caminhar com cadeira de roda. E olha outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês. Nem preciso mostrar, né? Eu já tô há quilômetros andando aqui, um monte de carrão, cara. Só que esse é pequenininho, mas eu digo carrão assim, carros e marcas consideradas aí top, né? Audi, Volvo, BMW, tá bom? Olha aqui, ó. Tá vendo? Sempre vocês têm uns canteirinhos, aí você tem um espaço para caminhar. Olha que legal. Questão arborizado, local. Então, esse ponto tá me chamando muito, muito atenção.
Porque assim, por exemplo, essa cidade, que ela é capital da província de Hubei, é uma cidade extremamente populosa. Ela tem em torno de 1,3 milhões de pessoas, 11,3 milhões de habitantes, tá bom? Então ela é tão populosa quanto São Paulo. São Paulo tem 12,3. São Paulo é muito mais rica, tá bom? São Paulo tem pelo menos 3 vezes o PIB daqui. É óbvio que essa cidade aqui, talvez ela só... Eu acho que ela não perde para nenhuma cidade no Brasil, tá bom? Se fosse comparar com as cidades do Brasil, talvez ela só perderia para São Paulo em termos de PIB. Mas, olha isso, nós aí no Brasil, São Paulo, que tem um potencial gigantesco para ser mais bonito, mais organizada, mais segura, tá bom? Mais acessível, porque tem dinheiro, tem muito dinheiro. A gente vê esses problemas. Eu pergunto, você se sente seguro caminhando nas ruas de São Paulo? Ainda que seja numa região mais nobre, digamos assim, paulista, por exemplo. Não, provavelmente meu celular já teria sido subtraído, entendeu? Então esse é um ponto. Porque eu já tive alguns celulares, né, subtraídos. Então eu posso dizer isso com propriedade. Você veria essa organização, essa limpeza. A única coisa que eu acho meio esquisita, que ainda não entendi direito, é a questão do trânsito aqui. Porque, principalmente com essas motinhas, tá vendo? Essas motinhas aqui, elas são bem caóticas. Porque elas se misturam com tudo, se elas entram, se elas ficam, se elas vão. Essas motos, elas são caóticas aqui para os próprios chineses. Mas é algo que não tem controle, tá bom? Não tem controle. Ainda que você diga, mas aí tem um governo totalitário, é ditadura, não sei o quê. Se o governo quiser, ele fala para... Não, não dá. Tem coisas, pessoal, que não dá para você mexer, tá bom? Essa questão das motos é uma outra. Porque, apesar de você ter um transporte público aqui muito bom, muito amplo, depois, por curiosidade, dá uma olhada na malha ferroviária, por exemplo, de Pequim, de Shanghai, né, de Beijing, aliás, em Shanghai, e de outras cidades, de Wuhan e outras, você vai ver que tem uma malha de transporte público muito boa. Os ônibus aqui são elétricos, ali ó, tá vendo, ó, tudo ônibus elétrico, aqueles que estão passando ali. Só que, o que é interessante aqui, essas motinhas, elas tomaram conta. Então não tem como você simplesmente dizer, olha, pare com essas motos, ande corretamente. Não, é muito parecido com o que acontece no Brasil, por exemplo, em São Paulo. As motos andando nos corredores, não tem como, você já não tem mais controle sobre essas ações. E se você tirar as motos, por exemplo, aí em São Paulo, você talvez cause um caos, por exemplo, na entrega, você causaria mais problemas hoje, tirando as motos, do que mantendo do jeito que está. Aqui é muito semelhante nesse ponto. Outra coisa legal, olha aqui, ó. Essas bicicletas, né? A gente tem bicicleta e tem motinhas aqui, ó. A gente pode alugar essas motinhas, ó. Tá vendo? Então, se você... as bicicletas é muito mais fáceis. As motinhas você precisa de uma licença aqui, tá bom? Mas as bicicletas você consegue alugar. Como é que você aluga? Utilizando um aplicativo chamado Alipay, ou Alipay ou WeChat. Bem, esse aplicativo controla tudo, todas as suas ações aqui na China, basicamente elas são realizadas por meio de ou WeChat ou Alipay, tá bom? Então você percebe, o povo tudo me olhando, é que eu tô numa região mais afastada, porque eu queria gravar, tá bom? Mas, cara, aqui todo mundo fica pedindo pra eu tirar foto, não sei o que. É até curioso, vou contar uma curiosidade, já eu volto aqui pra gravação. Eu queria fazer a barba, né? Então eu fui lá no cabeleireiro, perguntei se ele tava disponível. Ele falou, daqui 10 minutos. Ok, beleza. Aí esperei. Aí quando eu falei que eu queria cortar a barba, ele falou que não fazia barba, tudo. E aí eu percebi o pessoal que, óbvio, o pessoal aqui, a maioria não tem barba. Então os cabeleireiros aqui, eles não trabalham com isso, eles não sabem nem fazer a barba no geral, entendeu? Então esse é um caos aqui, mas vamos. Olha o que eu tava falando pra vocês das motinhas. Olha aí aqui, ó. Olha essas motinhas, eu tô no corredor de motinhas aqui. Bom, então tem motinha pra caramba. E é o que eu falei, ó. As motinhas, elas dominaram, elas ocupam muito espaço. Tá vendo? Por exemplo, isso daqui, ó. Bom, então é um piso tátil para as pessoas com deficiência visual. Então olha o que acontece. Não tem jeito, as motinhas simplesmente dominaram os espaços por completo. E isso não tem controle, não dá. Ninguém é multado por causa disso, não tem nada. A motinha tá aí, as bicicletas. Porque é o que eu te falei, se porventura tirarem isso aqui, você causa o caos é muito maior, entendeu? Então é pior você tirar do que você deixar do jeito que tá. Uma hora o sistema tenta se acomodar, é muito parecido com aquele momento que a gente entra no trem,
sabe, o trem tá lotadaço, aí daqui a pouco ele vai balançando, vai andando e aí a gente fica menos incomodado. Aqui eu acredito que as coisas estão caminhando para esse aspecto em relação a essas motinhas. Vamos a mais um outro ponto interessante aqui. A questão da educação do povo, né? O povo aqui é bem educado no geral, bastante solícito, tá? Vou entrar aqui, ó, aproveitar que eu tô caminhando aqui, vamos entrar aqui num desses predinhos que eu tô falando pra vocês que é muito semelhante ao que a gente tem aí em São Paulo, que é o CDHU, né? Hoje tem lá com o programa Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, tá bom? Então aqui é muito parecido, ó. Bom, como que eles fazem a gestão disso daqui? Essa gestão é comunitária. Bom, é muito parecido com um síndico, então as pessoas têm uma certa autonomia nesses pontos. E além de ter essa certa autonomia, eles têm autonomia para uma certa autonomia para decidir questões até que teoricamente envolveria, por exemplo, relacionada à polícia. Então, por exemplo, que aí é uma outra questão. Depois, se der tempo, eu falo um pouquinho sobre como que é a polícia aqui. Como que é essa questão que as pessoas resolvem? Você tem problemas e aí a comunidade tenta mediar esses problemas antes de, por exemplo, você levar esse problema acima. Por exemplo, você processar, você chamar uma outra autoridade. Então, o ideal é que a comunidade ela tente resolver esses problemas, tá bom? Então, olha aqui, ó. E você percebe, ó, a gente tá num local, ó, a gente tem um Jaguar no local onde é teoricamente CDHU. Olha isso. Bom? Olha. Curioso, se vocês verem as placas verdes elas são placas de carros que são elétricos, tá bom? Esses carros eles têm redução de impostos, uma série de coisas. Acho que aqui tá bom, né? Mas tá vendo? É basicamente isso. Olha que interessante. Você viu um Jaguarzão. Mas tem outros carros, os carros muito bons, ó, carros novos. Bom. Olha que interessante, que legal. Eu falei, esse vídeo é bem diferente daquilo que eu tô acostumado a postar no canal, tá bom? Mas quem sabe até esse canal não volte pra uma inclinação um pouco mais genérica também, tá bom? Vamos lá. Pessoal, como eu falei, por exemplo, questões quando elas avançam e a comunidade não consegue resolver, aí você envolve polícia. Eu vou te falar, por exemplo, uma coisa muito curiosa que eu vi aqui, que eu presenciei, diferente da universidade que eu estou. Aqui em Hubei, né, em Tidiahuan. Uma dessas motinhas se envolveu num acidente com um carro, então bateu, aí o carinha capotou, caiu na calçada, né, o rapaz caiu na calçada, o rapaz do carro, presenciei isso do carro. Aqui umas coisas interessantes, talvez eu compre alguma coisa pra comer depois na volta. Aí o rapaz caiu. Ele caiu, aí o rapaz do carro estacionou o carro, ligou o pisca-alerta, estacionou, não fugiu, até porque tenta fugir aqui de alguma coisa. Vou ver se eu consigo, se não der, quando eu chegar próximo vocês vão ver. Aqui, Beijing é mais ainda, mas é tudo, as ruas aqui são repletas de câmera, olha lá. E vira e mexe elas ficam tirando fotos, registrando, olha lá. Ó, tem uma câmera ali, aí eu viro o celular, ó, você já vê outra, aí você vai lá na frente outra. É inteiro. Eu não sei como que eles gerenciam esse Big Data aqui para armazenar tantos dados, né? Nuvem, data, internet das coisas, porque as câmeras têm inteligência artificial, muitas delas reconhecem rostos, tá bom? Então olha aqui, ó, só para você ter uma noção, ó. Ó lá, vou mostrar, ó. Ó lá, para você, ó, tem uma aqui. Aí eu viro o celular, ó, já tenho mais aqui. Aí eu viro aqui em cima, tem mais aqui. Aí eu viro ali, ó, aqui. É totalmente. Então você está no local vigiado. Bom, tem os aspectos positivos pelo fato do crime aqui ser extremamente reduzido. Muito reduzido mesmo. Só que tem um problema, né, da liberdade. Olha lá, o rapaz passou, ficou me olhando também. Todo mundo passa e fica olhando. Então, assim, você tem limitação da sua liberdade, obviamente. Porque, por exemplo, eu tô gravando aqui, mas, cara, centenas de câmeras já capturou eu gravando. Obviamente que eu não tô gravando nada demais, não tô fazendo nada, mas eu quero dizer assim, olha que, né, você não tem liberdade. Se eu quisesse fazer um vídeo pessoal meu, não quisesse que ninguém soubesse, eu quisesse guardar isso, você entende? Não seria possível, porque as câmeras estão registrando que eu estou
gravando tudo. Então, de certo modo, você perde uma certa liberdade, tá bom? Então aqui, ó. Então você acaba não tendo liberdade como a gente tem no Brasil para andar para lá e para cá sem necessariamente ser filmado, tudo bem? Só que aí eu entro naquela, entre aspas, vamos relativizar um pouco essa liberdade, tá bom? Daqui a pouco vocês vão falar que eu tô fazendo apologia à China, tá? Eu não tô nem defendendo, nem atacando, tá bom? Eu tô mostrando a realidade aqui das coisas que eu estou vendo, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Vamos lá, outro ponto da realidade, da liberdade relativa. Você se sente verdadeiramente livre no Brasil para vários aspectos? Eu não vou nem entrar no aspecto de pensamento e de expressão. Eu vou entrar no aspecto de deslocamento. Eu não vou entrar em expressão, tá bom? Não vamos falar de liberdade de expressão. Vamos focar aqui em liberdade de deslocamento. A gente se sente de verdade? Nossas casas, olha aqui ó, os muros. Muro baixíssimo. E aqui a gente tá numa comunidade bem pobre. Esse povo aqui, ó, daqui, essa parte é pobre, é CDHU, tá bom? Eles são pobres. Aqui, ó. São pessoas bem pobres. E como que se fala? Tá, vamos lá, liberdade. Mas você tem liberdade para andar pra lá e pra cá. Por quê? Porque se você tem segurança, qual a probabilidade de ser assaltado? Pode acontecer de ser assaltado aqui? Pode acontecer, Deus me livre, né? Mas é muito seguro. Você entende? Eu me sinto seguro, as pessoas se sentem seguras. Pra todo mundo que eu pergunto aqui, criminalidade, isso aqui, não. As pessoas, muitas não lembram quando viram um assalto. Viram um assalto. Se você falar de assassinato, então, tipo de um civil assassinando outro, tem gente que na região dela, ela desconhece isso. Você entende? Até a pessoa fica constrangida de você perguntar isso. Sabia? Então, olha que coisa absurda. Então, essa questão da liberdade, eu não gosto de ficar relativizando as coisas, tá bom? Até porque o pessoal gosta de pegar essa relativização das coisas e expandir para tudo e qualquer coisa. Tudo depende do ponto de vista. Não necessariamente depende do ponto de vista, tá bom? Acredito que existem verdades que são absolutas, tá? E tem verdades que elas existem, que elas têm vários pontos de vista. Mas enfim, vamos lá. Você entendeu? Não sei se ficou clara essa questão da liberdade pra vocês. Eu me sinto mais livre aqui. Olha que loucura. Eu me sinto mais livre vigiado por um monte de câmeras do que eu me sinto caminhando em São Paulo. Você tá entendendo isso? Parece um absurdo o que eu estou dizendo. E deveria ser um absurdo realmente, né? Na realidade, a liberdade deveria ser aí, sem esse excesso de câmeras. Mas olha que loucura. Eu me sinto mais livre sendo vigiado do que não sendo vigiado. Olha que ponto eu estou trazendo aqui. Bom, mais uma vez, não estou fazendo apologia a esse exacerbado número de câmeras, tudo bem? Mas eu, por exemplo, já me acostumei. Pra mim, super tranquilo. Receber ordens, servir, obedecer, né? Eu sempre trago uma frase muito interessante. Eu vi outra pessoa falando esses dias: obedecer e servir. Pra mim é super tranquilo, tudo bem? Sempre dentro da minha família a gente tem uma questão hierárquica de respeitar os pais, os avós. Então pra mim é super tranquilo. Estudei no Senai, onde a gente tem um respeito muito grande pela questão hierárquica, os professores, coordenador. Mesmo o coordenador sei lá, ele é do outro setor. Ele não é meu chefe direto, mas ele é coordenador. Então, hierarquicamente, ele está um nível acima de mim. Então, eu sempre vou respeitá-lo, tratá-lo como coordenador. Numa necessidade, vou chamar e pedir para conversar com ele. E ele me pedindo algo, na condição de coordenador, mesmo não sendo meu coordenador direto, eu vou buscar fazer isso. Contanto que isso não entra em conflito com o meu chefe direto. Então, para mim, respeitar a hierarquia, servir e obedecer, tá super tranquilo. E aqui eles são uma sociedade que eles obedecem muito, que eles seguem muito a questão da hierarquia. Muito. Aqui são obras, tá? Eles estão fazendo as obras do metrô aqui, expansão. Então olha que interessante.
Vamos lá, sobre a questão da universidade que eu estou. Ali também é muito interessante. Por quê? Horários. Tem que obedecer horário. Então tem horário para chegar, horário para sair. A gente tem que chegar na sala de aula no horário certinho. Por exemplo, eu, apesar de estar aqui, eu ainda estou fazendo minhas atividades laborais aí do Brasil. Isso, sempre eu tenho que entregar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma atividade. Tem a questão dos meus estudos também. Ainda não estou de férias dos meus estudos. E por isso, o que acontece? Eu tenho que fazer as entregas. Parei de enrolar, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Eu me atrasei 2 minutos. Na realidade não deu 2 minutos, porque o relógio lá da sala, ele está, o relógio que fica no corredor, assim. Ele estava adiantado 2 minutos, então eu cheguei no horário. Mas aí passou uma moça no corredor, que ela não é minha professora, ela é professora de outra turma. E ela falou assim, ela mostrou o celular e ela falou, olha, o horário da aula, falou em inglês, né? E falou em mandarim, depois falou em inglês. O horário da aula é às 9, entendeu? Por exemplo. E era tipo, então, ou seja, tem horário. Tipo, a porta da sala já estava encostada. E isso porque assim, não é no atraso, e eu não foi a primeira vez que eu atrasei alguma coisinha aqui. Sempre eu chego cedo. Então esse é outro ponto. Respeitar os professores. Aqui é muito forte isso, né? Pelo fato de ser professor no Senai, pelo fato de atuar lá no Senai. Hoje eu tô com 36 anos, desde os 14 eu tô no Senai. Então a gente já tem muito essa questão do respeito com os professores, a hierarquia, chamar de senhor, os próprios colegas de trabalho a gente trata por senhor. Então isso é um ponto bem interessante. Mas aqui é fato isso, tá bom? Então mesmo nas escolas mais simples, tratam dessa maneira. Nas universidades, tratam os professores com muito respeito, muito zelo, tá bom? Então isso é muito... Não só os professores, os profissionais como um todo, mas os professores de modo especial, tá bom? Então olha que interessante isso daí. Aqui eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Até as próprias motinhas que são para alugar, elas ocupam às vezes os espaços do pessoal que tem deficiência visual, tudo bem? Então, e olha que curioso, às vezes você vê umas motinhas elétricas com problema, aí o pessoal, entre aspas, abandona em algum lugar aqui, mas depois eles buscam, bom? Ó, aqui é na Hub Transportation Investment Group Corporation. Tem empresa aqui que dá pra você visitar, tá? Você consegue fazer visitas nas empresas, conhecer. Eu tô no horário do almoço, por isso que eu vim gravar, então não vai dar pra fazer visita nas empresas aqui. Mas também é um ponto muito legal que eu estou trazendo pra vocês. Vamos lá. Se eu não lembrar de mais nada, esse daqui é o ponto que eu queria trazer, que me motivou a fazer esse vídeo. É o fato de você precisar, quando você quer fazer o intercâmbio de verdade, quando você quer estudar de verdade, você precisa de foco, muito, muito foco. Você precisa se desligar de um monte de coisas. E eu não estou conseguindo me desligar de um monte de coisas. Por quê? Eu estou com um monte de coisas atreladas, um monte de tarefa. Quem me conhece sabe. Mas lá no Brasil estava tranquilo, eu consigo dar conta de tudo isso. Só que aqui o que acontece? Eu estou numa sala de aula. Aqui os professores até acham estranho, porque eu fico com 2 celulares na sala de aula, mas sempre fazendo a lição. Eu uso os 2 celulares para fazer as anotações, meus cadernos. Tanto que eu já acabei com 2 cadernos aqui de anotação. Mas, ou seja, eu não consigo acessar diretamente aquilo que eu tenho que fazer no Brasil. Então, eu não consigo render adequadamente. Por quê? Eu preciso responder as coisas aí no horário que não é o meu horário de estudo aqui. Ou seja, à noite, tá bem? Então, 2 horas da manhã, 3 horas, 4 horas. Quantas vezes? Essa noite fui dormir, a noite passada fui dormir 6 horas da manhã. Pra concluir as coisas no horário que eu conseguia acessar. Algumas coisas que eu precisava resolver. E isso é um problema. Por quê? Porque eu não consigo focar. Não foco adequadamente. Então, a gente vem para um lugar distante para estudar. E aí você não foca direito, você não rende direito. Você percebe, apesar de eu estudar muito, aí quando eu me comparo com algumas pessoas, eu vejo que as pessoas
mesmo elas estudando menos, elas conseguem render mais. Bom, e não o fato delas estudarem menos por eu ser melhor que elas, não é isso. Elas estudam menos porque elas necessitam estudar menos, porque elas rendem mais, entendeu? Que é a questão daquilo que a gente chama de produtividade. Não é você trabalhar mais, é você trabalhar corretamente, é você produzir corretamente. E, por exemplo, no meu caso especificamente, eu não estou trabalhando, no caso estudando aqui corretamente, porque eu estou multifoco. Com esse multifoco, que na realidade não é foco exatamente, né? Se é multifocal, não é foco, tá bom? Isso prejudica o desempenho dos meus estudos. Apesar do pessoal estar reconhecendo o fato de eu estar desempenhando muito bem, algumas atividades muito bem, em outras não tão, mas assim, no geral, está muito bem. A curva minha de crescimento está considerável. Eu estou com um problema justamente no fato de não focar adequadamente. Ou seja, eu desperdício tempo, tá bom? Isso é um desperdício. Esse é um ponto bem interessante que eu precisava trazer. Então, quando você for fazer um intercâmbio, quando você for estudar no local, o que é importantíssimo? Que você tenha foco, que você estabeleça uma rotina correta, que você se desligue das coisas. Então, por exemplo, eu estou muito ligado ainda. Estou muito ligado. Então, até esses dias também eu separava sempre 1 horinha, 2 para ver notícias, para ver alguma coisa sobre esporte, porque eu gosto, né? Então, assim, você acaba se desfocando. Cara, você tem que... Tá bom? Tem que se desfocar. Tá bom? Aliás, tem que focar, que desfocar. Desfocar tô eu. Estou eu. Eu estou. Gente, pra fechar, como eu lembrei de mais um tema, vamos lá, vou lembrar de mais um tema, só que esse vai precisar render mais um vídeo, talvez dentro de um próprio shopping, tá bom? É sobre a questão aqui do sistema, como que funciona o sistema, e vamos falar sobre a questão econômica de um modo muito trivial, ok? Beleza? Então vamos lá. Se você é o especialista em economia, em alguma coisa, aí tudo bem, você comenta, ajuda aí. Mas vamos lá, eu vou falar de modo superficial. É a visão, é o que eu estou vendo, não é... Não vou dizer o que... Eu não vou fazer um estudo estatístico, ou vou analisar dados, não. É o que eu estou vendo, vamos lá. Eu vejo aqui, eu não vejo diferença nenhuma. Zero diferença. Aliás, pelo contrário, às vezes eu vejo até mais intenso aqui a questão do consumo. Exatamente. Às vezes a gente tem uma visão deturpada de como é a China. Nossa, é muito parecido com a Coreia do Norte, não sei o que não tem escassez. Olha, que nem eu mostrei pra vocês, tem lugar pobre aqui? Tem lugar pobre. Tem gente muito pobre? Tem gente muito pobre. Não adianta também o pessoal falar, olha, a China repartiu dinheiro para todo mundo, tá todo mundo bem. Não é bem assim não. Mas vou falar agora essa parte de consumo. Vou lá no shopping. Cara, tem opção pra caramba. Sem brincadeira. Você vai ao shopping, não deixa a desejar para qualquer shopping aí no Brasil. Eu já fui em shoppings... vamos ver se eu consigo fazer um comparativo, tá bom? Para quem é de São Paulo, por exemplo. Shopping parecido com o Iguatemi lá, Cidade Jardim, shopping de ricaço. E vamos para um shopping um pouco mais simples, sei lá, um shopping... sei lá, o Interlagos, um exemplo, tá bom? Aí o pessoal vai ficar bravo. Não, gente, olha lá. Assim, só para dizer, shopping não com poder de aquisitivo menor, e um shopping que as pessoas têm, em tese, um poder aquisitivo muito elevado. Todos com muita opção. Todos. Muita opção de tudo que você imaginar. Ok? Então aqui tem muita coisa do Ocidente aqui. Muito. A China, ela se abriu, e eu estava lendo algumas coisas do governo, ela está se abrindo mais ainda, porque ela está com receio da japanização que está acontecendo aqui na China. Você percebe, o Japão ele já foi a segunda potência econômica do mundo, né? Segunda, terceira, sempre, né, naquela... Era Estados Unidos, Rússia, né, que era a União Soviética, qualquer da União Soviética. O Japão assumiu o protagonismo nisso, enfim. Só que a economia do Japão está declinando por vários fatores, que eu não vou entrar aqui no mérito. E a China, eles fizeram alguns estudos, o PCC aqui, né, que é o Partido Comunista Chinês, ele fez os estudos e ele percebeu essa japanização.
Com base nisso, eles estão entrando com algumas medidas econômicas, né? E aí a interferência realmente do Estado na economia, nos costumes, para evitar isso. Porque a economia da China está passando justamente por esses mesmos aspectos. Redução daquela curva de crescimento de 2 dígitos, aquilo lá já não existe mais, já não é a realidade mais aqui. A questão dos jovens, né? nem estudam, nem trabalham, está crescendo muito aqui. Por quê? Você teve famílias que têm um poder aquisitivo muito bom, cresceram, né, por causa do boom das commodities e o boom de crescimento da China, né, que ela importou muita commodity barata de vários países, por exemplo, o Brasil, ela cresceu muito. A questão tecnológica dela, então a China produz hoje a tecnologia referência no mundo, e aí muitas pessoas tiveram o crescimento muito alto desse poder aquisitivo, e aí geraram os filhos que, por ter um poder aquisitivo bom, querem fazer nada, nem estudar, nem trabalhar. Você entende? Então tem muita coisa muito parecida. O pessoal viciado em TikTok, o chat aqui. Então esse ponto aí que a gente vê no Brasil muito, muito forte, aqui também está passando por algo parecido. Outro ponto, a questão da redução a China, ela teve declínio populacional. E aí, ou seja, hoje aqui tem bastante gente, bastante entre aspas, tá bom? Mas assim, tem um crescimento considerável da imigração. Por exemplo, tem bastante gente das Filipinas. Então fiz amizade com pessoas das Filipinas aqui. Olha que interessante. Por quê? É uma mão de obra teoricamente mais barata. É muito parecido com o que o pessoal vai lá para os Estados Unidos, né? Brasileiro, mexicano. Então, os serviços que o pessoal dos Estados Unidos... E aí, ó, a briga. Ó, o pessoal já querendo me xingar, tá bom? Os estadunidenses, tá bom? Que americano sou eu também. Olha, eu não sou anti-Estados Unidos não, tá, gente? Mas a gente tem que pôr os pingos nos is. América, eu também sou americano, tá bom? Mas curioso, os chineses, eles chamam o pessoal dos Estados Unidos de americano, que é Meiguo América, né? Meiguo Ren, americano. Então eles mesmos chamam os Estados Unidos. Aqui brasileiro, né? Então é Baxi, Brasil, Baxi Ren, então brasileiro. Então eles diferenciam, é curioso, né? Mas me incomoda isso, tá bom? Não sou esse pessoal aí ativista antes dos Estados Unidos, mas me incomoda esse negócio de ficar chamando estadunidense de americano, porque eu também sou americano. Tudo bem, eu posso até chamar eles de americano, mas eu também sou americano, entendeu? Mas enfim, deixa isso daí pra lá, pra não dar briga, né? Sempre tem o povo aí, né? E ó, nada contra os Estados Unidos, pelo contrário, tá bom? Quero visitar muito lá, tá bom? Então, esse ponto aí da japanização da China, o governo está tentando combater. Então, tem várias medidas que eles estão utilizando para combater isso, porque está tendo um sério problema aqui. Beleza? Então, a China cresceu muito, mas ela está vivendo um momento mais de estabilização. Ela cresceu e agora ela precisa se desenvolver. Por exemplo, o governo investiu muito, tem muita infraestrutura aqui. Só que agora o povo precisa usar essa infraestrutura. Por exemplo, trem-bala. Apesar de você, né, que é muito legal investir em trem-bala, tá vendo? Ó, tudo ônibus elétrico aqui. Cara, é só ônibus elétrico. Transporte público é ônibus elétrico, ó. Apesar do governo investir bastante, o que você vai perceber aqui nas coisas? O trem-bala é algo caro de você manter. Ó, carro elétrico, né? Ó, carro elétrico e combustão. Motor de combustão interna e motor elétrico. É algo caro de se manter. Sendo algo caro de se manter, o governo precisa desenvolver agora a população. Você entende? Até para que elas usem esse tipo de transporte. Então, outra coisa que a China está investindo muito agora é na questão turística. Então ela vai, um dos programas é investir muito no turismo, para incentivar que as pessoas venham aqui para a China e para que tragam, né, traga dinheiro para cá, dólares, tá bom? Apesar de hoje ter essa questão da moeda dos BRICS, tá isso, aquilo, gente, ó, porque o pessoal aqui gosta de dólares, tá bom? Gosta de dólares. Eles gostam muito da cultura dos Estados Unidos. Isso que o pessoal fica pregando aí no Brasil, claro que eles têm aqueles probleminhas, obviamente. Eles veem, né, os Estados Unidos como um país que causa alguns problemas, alguns conflitos no mundo, etc e tal. Mas, aqueles não, em termos de cultura, assim, eles gostam bastante, assistem bastante coisa de Hollywood. Sempre tem algum exemplo, eles trazem coisa de Hollywood.
Eles falam muito sobre a economia dos Estados Unidos. Aqui usam o inglês, é o inglês dos Estados Unidos, não é o inglês britânico, né, da Inglaterra, não é isso. Bom, questão cultural, os exemplos de turismo. Toda vez que você vê alguma viagem, eles trazem alguns exemplos de viagem para a Índia, alguma coisa para a Inglaterra, mas sempre tem alguma coisa, algum exemplo dos Estados Unidos, tá bom? Então esse outro ponto é que fica o pessoalzinho aí falando, não sei. Gente, visite primeiro, conheça, e aí você vai entender a realidade. Tem muita empresa dos Estados Unidos aqui, mas muita empresa, muita gente visitando os Estados Unidos, ok? Então apesar de você ver às vezes essas brigas entre o pessoal de alto escalão e até o povo, né, o povão aí que compra essas essas é interessante que você primeiro visite e conheça. Bom, sempre os termos, sempre você vai ver termos aqui em inglês, tá bom? Inglês dos Estados Unidos, as pessoas se comunicar com inglês dos Estados Unidos, viajando para lá, estudando lá, ok? Então esse outro ponto eu acredito que precisa ficar claro também. Olha aqui, mais motinhas. Gente, eu acredito que por hora era isso que eu queria mostrar. Acho que eu falei bastante coisa, tem muito mais coisa que eu quero mostrar pra vocês. Quero mostrar talvez um dia gravando dentro de um restaurante. Eu gravei bastante coisa, mas é muito particular. Eu não gosto muito de expor as coisas, mas é muita gente me pedindo, sem brincadeira. E esse daqui que eu tô falando, muita gente me pedindo, não é pra ganhar like, não é pra falar que, olha, sou famosão, não. Mas é verdade, porque eu postei alguns status e muita gente fica me pedindo, fica me perguntando, e eu não tô conseguindo tirar dúvida das pessoas, porque tem que mandar áudio, escrever as coisas, e isso consome tempo. Então, por exemplo, um vídeo como esse, talvez eu consiga transmitir as minhas impressões, e as pessoas aí comentando, elas vão discutindo e vão crescendo, né? A gente só pede respeito, né, nas opiniões, porque querendo ou não, a gente tem visões diferentes. Pode ser que alguém tenha vindo aqui e tenha uma visão completamente diferente da minha, ou uma visão igual, ok? O importante é se respeitar. Por fim, se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa, eu gravo um vídeo sobre a comida daqui, sobre a cultura, sobre uma sala de aula, sobre como é a convivência, sobre como são as dificuldades, eu gravo, tá bom? E basicamente é isso, gente. Agradeço. Sei que o vídeo ficou longo, mas valeu. Até a próxima. Valeu.